Nossa, que bacana. E ouvindo você falar, Rogério, é, ouvindo você falar, eu fico até pensando, né? Às vezes eu brinco comigo mesmo, falo, poxa, tanta coisa que Deus me dá e eu não. E eu, às vezes, não consigo aproveitar igual você viveu aí os últimos 45 dias. Nossa, como Deus está me dando isso, como Deus fala comigo, Deus me deu tudo e às vezes eu ainda tô querendo mais, ou então tô ansioso, ou tô reclamando. A minha esposa briga muito comigo, tem que ser sincero, né? É verdade, ela fala, você é reclamão, tantas vezes que Deus te dá, e às vezes uma bobeirinha que acontece errado, a gente reclama, né? E aí eu queria saber duas coisas de você, Rogério, até por essa mensagem que você ainda tá terminando, né? Tá vindo aí seguindo, que aí eu quero saber como é que foi a cirurgia, né? Como é que foi ainda o restinho desses últimos dias. Nesse tempo aí, como é que era a sua relação com Deus? E a outra pergunta, o que que a gente que ainda, não, por exemplo, não está na preeminência de morrer, por exemplo, é, onde é que a gente poderia virar a chavinha aí para falar, quer saber, eu vou ser igual o Roger, eu vou viver, eu quero viver, agradecer o que Deus tá fazendo por mim. O que que você Engraçado. sentiu? Hoje o que me incomoda, né? Por exemplo, eu não nasci em berço cristão, mas aquele berço cristão de não seguir. Quando foi, acho que em 2000 é que eu realmente conheci a Deus. Dizem que você vai pela dor ou pelo amor. Você foi pela dor. Não conheço ninguém que tenha ido pelo amor. Boa essa. Eu, como tô, a maioria foi pela dor. Eu sou um dos que foi pela dor também. Então, a maioria vai quem for pelo amor, vai porque é criança, mas depois sai e volta pela dor também. Essa é a realidade. Boa reflexão. Então o que acontece? Eu peguei e hoje eu falo para as pessoas o seguinte: Deus não dá um fardo mal que você possa carregar. Óbvio que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, sempre tentei ser um exemplo de atleta, um exemplo de cidadão. E é o que eu falo, Deus, ele é muito engraçado que ele forjou um pouco lá atrás a minha vida de atleta, entendeu? Porque eu treinei muito, sempre fui focado, competia, e hoje eu vejo que eu estou na minha maior batalha. Maior Então, do que aquelas competições. Ele te exatamente. preparou. Ele me preparou lá atrás para viver o que eu estou vivendo hoje, que eu sei que pro resto da minha vida eu vou ter um desafio, e eu sei mais cedo ou mais tarde, meus últimos 45 dias vão se acabar, mas eu vou lutar até o final de cabeça erguida e melhor que muita gente que está assistindo a gente, que por qualquer dor de barriga acaba entregando os pontos, acaba desistindo. Eu nunca vou desistir. O que eu aprendi também? Que Deus não dá o fardo mal que a gente possa carregar. Verdade. E para tudo ele tem um propósito. Muitas vezes a gente não entende, como eu também não entendia no começo, qual era o propósito que Deus tinha para aquilo que estava acontecendo comigo. E no final eu descobri. Com o tempo eu fui descobrindo que hoje, para quem queria ser um exemplo, de repente não era um exemplo de nada, eu podia ser um exemplo de um garoto prepotente, de repente folgado, egoísta. Hoje eu me tornei um exemplo, que era aquilo que eu queria lá atrás. Hoje eu virei um exemplo de superação. Então Muito a gente bem. vai meio que entrando em conexão com as coisas que a gente queria. Por isso que eu falo, você tem que tomar cuidado com o que você pede, com o que você quer. Porque quer paciência? Deus vai te dar paciência. Sabe como? Colocando um monte de gente chata do teu lado. Poxa, Porque só assim você vai adquirir. paciência. Então hoje eu vejo, por exemplo, meu fardo é pesado, mas eu me sinto lisonjeado e amado por Deus, porque se ele me deu um fardo pesado desse, é porque ele sabia que eu era forte o suficiente para aguentar. Muito bem. E se ele tinha um propósito, hoje eu entendo qual é o propósito, por isso que eu estou aqui, inclusive, compartilhando a minha história com esse povo maravilhoso que te segue. Muito bem, Rogério, que bacana. E que mensagem. Olha só, a sua mensagem ela ultrapassa algumas mensagens, não menosprezando nada, claro, mas algumas mensagens de superação, porque ela tem uma esperança maior, Rogério. Olha só, existem várias mensagens de superação ou de campeões, né? Vários palestrantes campeões aí. Só que eles mostram para a pessoa o quanto vale a pena ser campeão ou o quanto vale a pena se superar e fica no âmbito dessa vida. No momento que você está mostrando aqui que vale a pena dar esse exemplo, vale a pena se superar, ser um exemplo de superação, mesmo com a dor que você ainda sente, com as coisas que você ainda passa, que você vai contar aqui, e você aceita isso. Você falou ali atrás um pouquinho que você
está preparado para morrer a qualquer momento, porque não é o fim. Aí, na verdade, é que vai ter toda a diferença, né? Aí, na verdade, é que vai vir aquela... A felicidade verdadeira, né? A paz verdadeira. Então, assim, quando a gente não limita a nossa felicidade no âmbito dessa terra, aí a coisa toda muda. Porque, por exemplo, se você está prometendo aqui que não, você pode se superar, que você vai ser feliz, ou então, e aí você mesmo tem suas dificuldades. Então, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mesmo com todas essas barreiras que você ainda passa, você tem no coração de viver seus últimos 45 dias, que já está dando um monte de tempo, já mais que 45 dias, e viver o restante da sua vida aqui com alegria no coração, porque além de ter aprendido a se superar, você ainda tem a grande esperança de que o final não é aqui nessa terra. A mensagem está aí. E aí sim, lá nós vamos poder correr juntos. Vai competir comigo lá, hein? Aí lá você vai correr mais que eu, acho. Não reclama, depois você perder. Muito bem. Então, é muito engraçado. Hoje eu vejo muitas pessoas virem reclamar da vida para mim. E é por isso que eu vejo, tipo, por que Deus permitiu. Imagina só, falando para você que tá me assistindo, imagina um cara que foi atleta a vida toda. O esporte foi tudo para mim. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, e de repente me deparo numa situação onde eu tenho dificuldade. Eu não tenho vergonha de falar de ir ao banheiro, porque hoje o meu maior problema, para você que não me conhece, é equilíbrio e coordenação motora. Então eu tenho muita dificuldade de andar. Hoje os meus passos não são automáticos como os de vocês. Meus passos são totalmente mecânicos. Então quando eu piso, eu tenho que distribuir o peso para a esquerda, para tirar o pé direito, para pisar com o direito, e mesmo assim contando com que eu não vá me desequilibrar para a esquerda. Então é muito complicado. Então hoje, por exemplo, tem partes do meu corpo que não respondem o comando do meu cérebro. Então, se me der vontade de ir no banheiro, eu tenho 20 segundos para chegar no banheiro. Muitas vezes não dá tempo. Então eu falo que eu tenho motivo suficiente para pular do 16º andar. Ou ficar numa cama me vitimizando. Ai, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Mas não. Eu escolhi ser feliz, porque para mim a felicidade é uma escolha nossa. Tem gente que tem tudo e não tem nada. Eu perdi de repente tudo que eu tinha, mas sou feliz. Porque eu não dependo de homem, não dependo de dinheiro, não dependo de carro, não dependo de mulher, não dependo de sexo para ser feliz. Eu dependo somente de Deus. Amém. Porque na fase que eu passei, na pior fase da minha vida, onde eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu emprego e perdi minha saúde, nada, ninguém podia preencher o vazio que eu tive no meu coração. Somente o amor de Deus. Amém.